Fala, primos! Nesse vídeo vamos mostrar todo o processo da construção de um telhado que fizemos na frente dessa residência. São muitas etapas, mas vamos resumir aqui e apresentar tudo para vocês. Utilizamos a madeira maçaranduba e aí eu iniciei os cortes. Cortei 3 pedaços com 20 centímetros e essas peças são para fazer um pilar tipo sanduíche. Primeiro a gente abriu os buracos ali, onde serão colocados 2 pilares e iniciei a montagem do sanduíche. Coloquei ali as 3 peças, uma na parte de cima, né? Uma na parte de baixo, à altura do piso, uma no meio. Nessa de cima a gente deixou a medida exata ali da peça horizontal que vai ser encaixada em cima. Então iniciei ali fazendo os furos. O furo tem que ser alinhado ali nas 3 peças, como a minha broca não tem o comprimento necessário para vazar as 3. Então eu furei a primeira até chegar na segunda, retirei ali com cuidado para não movimentá-la do lugar em que estava e fiz o mesmo processo nas 2 partes de maneira que o furo fique bem alinhado. E com uma broca chata de 1 polegada vou fazer ali uma escariação para poder rebaixar a madeira no local onde vai ficar a cabeça e a porca do parafuso. Dessa forma, depois de pronta, pode passar uma massa para a madeira ali e esconder tanto a cabeça quanto a porca. E aí colocamos o parafuso, do outro lado ruela e porca, apertamos, o excesso do parafuso a gente cortou, ficando alinhado ali com a superfície da madeira. E repetimos isso daí nas 3 partes, né? Em cima, embaixo e no meio. Lembrando que o pé vai ser enterrado, então consideramos essas medidas aí apenas na parte que vai ficar aparente. Já o outro pilar não será um sanduíche. Vamos utilizar essa peça aí e vamos fazer um rebaixo nela e também fazer um rebaixo na linha, né, na peça que vai ser colocada em cima. Isso porque o dono preferiu assim. Ele tem alguns planos para o lugar em que essa peça vai ser colocada. Então regulei minha máquina ali de maneira que ela atravessasse só a metade da madeira. E aí fiz um corte na parte de cima, esse outro corte aí na parte de baixo. Terminei o restante ali no serrote. Então eu fiz o ajuste final ali com a lixadeira e o nosso encaixe ficou assim, ok? E aí eu vou utilizar um impermeabilizante asfáltico na parte ali em que vai ficar enterrada. Então vai proteger ali os pés dos nossos pilares, aumentando aí a vida útil, né, da parte que vai ficar ali em contato com o solo. Apliquei 3 demãos. Esse impermeabilizante da Vulcan seca rápido, então é bem tranquilo fazer isso aí. Em poucos minutos está pronto. Aplicamos também um verniz nessa parte da madeira, porque ela vai ficar em contato com a parede ali e não tem como a gente fazer um acabamento depois. Então fiz os furos necessários, isso aí é para a gente parafusar essa peça numa parede que existe ali. Vai ficar exatamente assim, ó. A parte impermeabilizada dentro do buraco e essa outra parte em contato com a parede. Temos ali uma linha, né, para orientar a altura das nossas peças. Marquei na parede, furei, são 3 furos, colocamos a bucha e aí encaixamos a nossa peça, parafusamos e o pilar ficou exatamente assim, ok? Já do outro lado utilizaremos o sanduíche, então vamos ajustar ele ali, colocar algumas madeiras ali para manter ele em pé, colocar no nível, colocar no prumo, beleza? E aí depois de todos os ajustes, tudo bem medido ali, só molhar o buraco e concretar. E concretamos também o outro pilar, né, o que ficou colado na parede. E ficou assim, ó, de um lado dessa peça com esse dente, desse outro lado o sanduíche, e agora é esperar o concreto secar. Enquanto isso, vamos preparar a peça que a gente vai encaixar em cima. De um lado, vou fazer esse corte para fazer ali um desbaste, melhorar aí a parte estética. Cortei, lixei. E do outro lado a gente vai fazer um rebaixo semelhante ao que fizemos no pilar. E a peça ficou assim, de um lado esse corte, do outro lado o desbaste, feito aí na medida do encaixe que fizemos na outra peça lá. E aí posicionamos a peça no lugar, em 2 aí é bem tranquilo. Do lado do sanduíche ficou assim. Do outro lado falta ainda parafusar, mas o encaixe ficou até legal. Para quem não é profissional da carpintaria, acho que ficou muito bom. Beleza? Dando prosseguimento, vamos colocar aí as outras peças de madeira. Antes disso a gente fez a medição ali, tirou o nível, decidiu a inclinação ali que era possível. Abrimos o buraco na parede e colocamos as peças. Já do outro lado a gente parafusou. Nesse caso aí
Nosso parafuso não era tão grande, então primeiro eu rompi o buraco com a broca 12 e o restante a gente fez com a broca fininha. Isso para a cabeça do parafuso conseguir adentrar um pouco mais ali e ele alcançar a peça de baixo. Nesse telhado não vamos utilizar ribas, apenas essas linhas e os caibros transversais aí que vão receber as telhas. Então ficou assim, desse lado as linhas na parede, essas linhas têm 12 centímetros de altura. Já do outro lado elas estão sobre essa outra peça que tem a medida de 13 por 5, tanto ela quanto os pilares. E o telhado todo tem 2,70 de largura por 3,5 de comprimento. Agora eu vou posicionar algumas telhas sobre essas madeiras aí, apenas para me encontrar ali o espaçamento entre elas, que deu 38 centímetros. E fiz essa pecinha de madeira nessa medida, muito conhecida aí pelos carpinteiros. É uma bitola para facilitar a colocação dos caibros. Mas antes disso eu precisei abrir esses dois buracos, que tem esse dente aí na parede, né? Então nesse lugar aí não tem nenhuma peça de madeira. Eu já usei ali a própria parede, então fiz esses dois buracos sob medida. Iniciei a colocação dos cabos por aí. Então posicionei o primeiro ali, parafusei, e aí com a bitola que a gente fez, viemos colocando o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Não tem dificuldade nessa etapa, é só encaixar a bitola ali na peça de cima que já está fixa, travar na de baixo, ajustar, furar e na sequência bater o prego ou parafusar. Nesse nosso caso, o dono comprou um parafuso com cabeça sextavada, então eu fiz ali também uma escariação, né, para a cabeça rebaixar e ficar rente com a madeira. Veja aí, primos, como está ficando. É um serviço que tem, né, um grau de dificuldade, mas mesmo não sendo um profissional na área, a gente está conseguindo executar. E agora a gente vai preparar as tábuas laterais. Então regulei a máquina ali em 45 graus e iniciei os cortes. Essa tabeira aí ela tem 17 centímetros de altura e a gente vai fazer no modelo de tabeiras duplas. Então preparei a primeira com o corte em 45 graus dos dois lados, levamos para o local e pregamos. Se atentar aí, porque nesse caso, como o corte é em 45 graus, ela tem que ultrapassar ali, no nosso caso em 2 centímetros de cada lado, beleza? E aí fomos fazendo as tabeiras laterais também, com o encontro ficando desse formato aí. E aí vamos utilizar mais essa tabeira na parte superior aí, ela tem 10 centímetros e 2 centímetros ficou sobrepondo aí a de baixo. Isso porque a tabeira 17 não foi suficiente para esconder a telha e também porque o dono quis assim, um detalhe estético. Então ficou assim, ó, acima do caibro ali ela ultrapassa 7 centímetros, beleza? E por baixo tem esse visual. Agora a gente vai posicionar ali a calha. Essa daí foi a gente que montou, inclusive tem um vídeo aqui mostrando como a gente fez. Como ela vai ficar escondida, então não tem tanto segredo, dá para você mesmo fabricar aí na sua obra. E ali a gente pregou, fixou ela ali todos os lados. E agora é só colocar as telhas. Etapa simples, é só posicionando ali, seguindo o alinhamento, encaixando certinho. Em algum lugar ali foi necessário fazer algum corte também, né? Para adaptar ali algum espaço. E o nosso telhado ficou assim, bem bacana. Falta aí ainda impermeabilizar todo esse madeiramento, isolar ali por cima alguns detalhes. Essa calha aí vai ser escondida com madeira posteriormente. Falta também o cano. Nesse local aqui embaixo falta o piso. E na parte da lateral aí, no encontro com o vizinho, vai ter um preenchimento com madeira. Um ripado parecido com esse da imagem aí. Por isso que o dono optou por não pôr sanduíche do lado de cá. E o resultado foi esse, primos. Ideia aí para um pergolado frontal. E espero que sirva aí para lhe ajudar aí a decidir como fazer o seu. Valeu?